Bom dia, pessoas. Então, eu queria comentar como é que vai ser mais ou menos hoje. A gente já está com um atrasinho aí, mas absolutamente contornável, ninguém vai ser prejudicado por isso, podem ficar todos e todas bem tranquilos, tá bom? Então, hoje o nosso encontro vai ser na salinha onde quem já esteve participando da sessão de monitoria sabe que os monitores expositores ficam nesse lugar. Então, a gente fez aqui para conseguir rotear, enfim, a equipe está toda aqui, então por isso que eu vou falar de máscara hoje, tá bom? Por mim, por eles, por todos nós. Caso também tenha algum probleminha de áudio, assim, por favor, a gente pede encarecidamente que vocês relevem, porque muitas das coisas vai estar absolutamente conectado tanto com a internet quanto com o áudio via máscara, né? Então, a gente pede um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de calminha no coração, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte hoje. Como eu comentei na sexta-feira, naquele nosso bate-papo, essa semana agora, no nosso encontro de hoje, a gente ia começar falando de regras de derivação, né? Que lembra que eu comentei? Falei assim, olha, não é prático, não é nada eficiente a gente ficar calculando limites todas as vezes que a gente for calcular derivadas, né? Então, o que nós vamos fazer nesse encontro de hoje é exatamente começar a mostrar para vocês quais são as regrinhas de derivação. Que é isso que vocês vão usar, tá bom? O que a gente vai falar hoje, né? Quais são as técnicas de derivação que eu separei hoje para falar com vocês? As regras de derivação, no primeiro vídeo a gente ia ver as regras de derivação de funções elementares, né? Quais são essas funções elementares? Polinômios elementares. São os polinomiais, as logarítmicas, as exponenciais, as trigonométricas, tá bom? A primeira dessas regrinhas é para a função potência. Bom, como é que era uma função potência, né? Era uma função f de x igual a x elevado a r, onde R é um número inteiro qualquer, racional. Bom, a gente percebe, então, que esse número sendo um número racional, nessas potências aí, a gente vai ter números positivos, números negativos, né? Raízes também, vai estar todo mundo aqui incluído. Tá? E aí, como é que é a derivação de uma função como essa? Eu vou só estabelecer a regrinha, mas quem tiver curiosidade é só usar as propriedades de limite. Isso aqui tudo decorre da definição formal de limite, tá? Como posso aumentar a tela? Tá. Fazer a tela um pouquinho maior? Tá. Escrever um pouquinho maior, beleza. Então, como que é? Essa regrinha aqui, inclusive, a gente chama de regra do tombo. Como que é? Eu tenho uma variável elevada a um certo número, e aí, quando eu vou derivar, eu dou o tombo e subtraio 1 no expoente. Quais são as funções, por exemplo, que estabelecem isso, né? Então, quer dizer que a partir dessa regrinha, eu já sei derivar x ao quadrado, eu já sei derivar x elevado a menos 2, por exemplo, e eu já sei derivar x elevado a, sei lá, meio. Concordam comigo? Todas essas são funções potências, né? Eu estou só alterando o expoente. Então, se a regrinha me diz para dar o tombo e subtrair 1 no expoente, a derivada de f, nesse caso, é dá o tombo, desce o 2, x subtrai 1 no expoente, fica 2 menos 1,
é igual a 2x. Tá claro isso? Tá transmitindo pelo YouTube? Não. Tá não, gente. Aí, então, agora para a derivada da função g, né? Derivada da função g. Como que diz a regrinha? Dá o tombo e subtrai um expoente. Então, quem é a derivada da função x elevado a menos 2? Lembrando que quando tem um menos em cima, é como se fosse 1 sobre o camarada lá, certo? Então, como é que a gente deriva isso? Dando o tombo, fica menos 2 vezes x elevado ao expoente menos 1, né? Então, isso aqui fica menos 2 vezes x elevado a menos 3. Menos 2x elevado a menos 3. Bom, isso aí, esteticamente falando, pode ser estranho, mas a gente pode colocar como fração, e aí fica menos 2 sobre x elevado ao cubo. Massa? Nessa situação aqui, em que eu tenho raiz, né? Na situação em que eu tenho raiz, como é que seria a derivada da h? A galinha. Qual que seria a derivada da h? Dá o tombo, então fica meio, vezes x elevado a meio menos 1, que é meio vezes x elevado a meio menos 1, menos meio. Ou ainda, se vocês quiserem deixar de uma maneira racional, mais arrumadinha, 1 sobre 2 raiz de x. Ou ainda, vocês podem racionalizar, que é multiplicar e dividir pela raiz de x. Então, fica raiz de x sobre, se eu multiplico e divido, né? Raiz de x, que é o módulo de x, mas eu só estou pegando eles positivos, porque a função só admite valores positivos. Então, raiz de x sobre 2x. Isso, né? Acho que é isso mesmo. O que eu fiz foi racionalizar. Então, eu estou multiplicando e dividindo por raiz de x. Isso aí. 1 sobre 2x raiz de x. É isso mesmo. Tá bem? Então, eu já fiz a regra da potência. Lembrando que quem quiser se certificar dessa regrinha, é só usar aquele limite pela definição. Então, a gente já tem a regra da potência, que também é conhecida como regra do tombo, informalmente, tá bom? E aí tem outras duas regrinhas que eu vou colocar juntas, porque é uma inversa da outra, e depois a gente consegue até deduzir usando essas inversas. Então, vem cá. Agora tem a derivada das funções exponenciais. Como que é a derivada da função exponencial? A função exponencial é da forma f de x igual a e elevado a x, certo? A derivada dela, inclusive, tem um fato curioso, que ela é a única função cuja derivada dela é ela mesma. E aí agora você já pode ter até várias piadinhas, tem umas piadinhas com a função exponencial, exatamente porque a derivada dela é ela mesma. Enfim, porque a integral dela vai ser ela também, a menos de constante, enfim, várias piadinhas aí que vocês podem entender depois, tá? Aí, então, essa é da exponencial, a inversa da exponencial é a logarítmica, claro que na base E. Na base E. Então, se a f de x é ln de x, isso para valores x claramente maior que zero, né? Porque o logaritmo só está definido para x, desde que x seja maior que zero. A derivada dessa função é 1 sobre x, tá? Ai, professora, mas que diferente, né? Da onde que vem isso? Aplica a definição de limite para função derivada. Vai rolar, vai ser exatamente isso. Vamos fazer isso? Não vamos fazer isso, mas isso tem no livro de vocês, tá bom? Beleza. Então, agora a gente já tem uma inversa da outra.
E aí, então, ainda nessa exposição de hoje, ou na de quarta-feira, acho que eu vou falar isso só na quarta-feira, eu consigo obter, eu tenho que uma é inversa da outra, né? É possível eu identificar a derivada de uma a partir da derivada da outra, sabendo que uma é a derivada, que uma é a inversa da outra? Sim, que é o que a gente chama da regra da função inversa, ou função inversível, tá? Isso aí a gente vai ver, vai fazer, eu vou fazer um compiladão na quarta-feira, pode ficar tranquilo, tá bom? Ok. Agora, qual que é outra função que a gente já tem as propriedades, né? Eu falei da potência, da exponencial, da logarítmica. Já vou introduzir aqui um questionamento assim mais para frente. Por exemplo, se eu sei derivar a f, que é e elevado a x, a pergunta que eu faria para vocês é: como é que eu derivaria uma função que é igual a e elevado a 2x? Eu só aumentei 2 lá em cima. Como é que se deriva isso? Alguém tem ideia? Por favor. Não seria melhor postar a lista depois. 2e elevado a 2x. 2e elevado a 2. Por que isso? Como é que você está pensando nesse negócio aí? Tomba o 2. Tomba. Então, é isso mesmo, Saulo. É isso que eu estava querendo induzir vocês, tá? Não dá para eu tombar esse camarada, porque esse camarada aqui não é uma função potência. Só seria uma função potência se fosse com a base na variável, né? Só seria se fosse na base na variável. Esse camarada aqui é a função exponencial. Da função exponencial, a derivada seria ela mesma. Ok, poderia ser elevada a 2x? Faz sentido? Não faz sentido. Por que não faz sentido isso? Porque aqui em cima eu tenho uma outra função. Eu tenho uma função exponencial elevada a uma outra função, certo? Então, a técnica de derivação aqui não pode ser a mesma só da exponencial. E para isso tem o que muita gente já contou aí no chat, que é a chamada regra da cadeia. Que eu acho que eu vou conseguir falar ela hoje ainda. Tá bom? Então, esse aqui é que eu já estou induzindo vocês a pensarem que eu tenho ainda só funções que são em uma variável e elas não têm dependência de outras funções. Por exemplo, eu poderia perguntar para vocês, olha, x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Eu sei derivar x ao quadrado mais 1 agora, não sei? Bom, ainda não, porque eu não tenho a da derivada da soma. Mas esse caminho, entre esse caminho e esse caminho aqui, tem um pulozinho, que é o fato de estar ao quadrado, tá bom? Bom, eu vou falar agora da derivada de funções trigonométricas, e aí eu já falo de propriedades da derivada, tá bom? Para funções trigonométricas, vocês já sabem que as funções trigonométricas... É muito ruim escrever aqui embaixo? Não? A gente já sabe que para funções trigonométricas, se eu souber o que acontece com a função seno e com a função cosseno, já sei resolver todas as outras, né? Porque todas as outras advêm delas. Então, eu vou falar para vocês qual é a derivada da função seno e qual é a derivada da função cosseno. Uma vez que eu tenha dessas duas, eu já tenho de todas as outras, certo? A derivada da função seno, alguém sabe? Canta aí para mim, por favor. Derivada da função seno, cosseno, muito bom. Cosseno. E a derivada da função cosseno? Derivada da função cosseno menos seno, isso.
Muito importante esse menos, viu? Pelo amor de papai do céu, não esqueça desse menos, não. Eu até gosto de colocar as duas juntas exatamente para a gente poder comparar, né? Derivada da seno é cosseno, do cosseno é menos o seno. Massa. E agora? Outra pergunta aqui que eu posso fazer já para vocês é: a derivada da função logarítmica na base E é 1 sobre o argumento, né? E aí, já te pergunto, como é que seria, por exemplo, derivar a função log em outra base qualquer? Como é que seria a derivada disso? Para isso, a gente vai precisar de uma certa estratégia, tá? Mas depois a gente vai fazer isso. Mas já está aqui a perguntinha que é natural de ser feita. Beleza, uma vez visto as regras dessas funções que são ditas elementares, a gente pode falar das regras de derivação, tá? Quais são as regrinhas de derivação que a gente tem mais interesse nesse momento? Vou fazer daqui, ó. Regras de derivação. Eu vou falar de 4 delas e tem uma que eu vou deduzir a partir delas, tá? Vamos lá. Vocês vão perceber que a lista vai ficar bem mais factível agora, depois desse nosso encontro, tá? Outra coisa também é que, como vocês já têm as notas, vocês já podem dar uma acelerada no processo, mas os monitores estão aí por vocês, tá? Eles estão aí para super atender vocês. Pronto. Alright. Então, para a gente falar das regras de derivação, é claro que a gente tem que partir de 2 funções deriváveis, né? Então, aqui eu estou pegando o FG, funções reais, deriváveis. Lembrando que eu disse na sexta-feira, a gente fala de derivada de uma função pontualmente, certo? Eu digo que uma função é derivável em um ponto, por causa daquela noção de limite, que é numa vizinhança, babá, tudo isso. Agora, para eu dar o pulo e falar de funções deriváveis, ou seja, derivável em todo o seu domínio, o que está por trás disso é porque vale para todos os pontos do seu domínio. Aquele limite lá converge, aquele limite lá existe para todos os pontos do domínio. Tá bom? Então, eu estou partindo do pressuposto que são 2 funções que têm sua derivada valendo para todos os pontos do domínio, tá? Então, se FG são 2 funções deriváveis, qual é a derivada da soma entre essas 2 funções? Essa aqui é a derivada da soma. Dadas 2 funções, eu posso falar da soma entre as 2 funções em qualquer elemento do domínio. Qual é a derivada da soma? É a soma das derivadas. Ah, então quer dizer que se eu sei derivar essa e eu sei derivar essa, então eu sei derivar a soma, ok? Então basta eu usar a derivada dessa e somar, acabou. Do mesmo jeito que a gente fala para a função soma, a gente pode falar para a função diferença. Então, eu vou colocar esse mais ou menos. Vale tanto para a diferença entre 2 funções, é a mesma estratégia, e para a soma entre 2 funções, é a mesma estratégia. Tá bem? Agora, falta a função produto. Da função produto, eu pus um pontozinho assim, tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quando a gente fala de funções de mais de uma variável, a gente tem vários tipos de produtos possíveis. Aqui é o produto no sentido de distributiva mesmo, tá? Se você tem mais de uma coordenada, os produtos variam, tá bom? Pode ser produto interno, pode ser vários outros. Produto misto, isso.
um catatal de trem. Mas aqui é produto no sentido distributivo mesmo, tá? Tipo, x ao quadrado mais 1 mais x ao cubo. É o produto elemento a elemento, beleza? Parcela a parcela. Então tá, então se eu tenho uma função que é produto de duas funções que são deriváveis, a função produto também vai ser derivável e a sua derivada vai satisfazer uma regrinha. Regrinha 1, importante. Bom, tanto faz como tanto fez, eu vou falar de um jeito, vocês escolhem o que vocês preferirem, tá? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Ah, professora, mas eu sei diferente. Eu sei derivada da primeira vezes a segunda, vezes a derivada da segunda pela primeira. Lembrando que a gente está no nosso mundo ideal, que o mundo é comutativo. Então, tanto faz essa ordem aqui, como tanto faz essa ordem aqui, tá bom? Que o mundo é comutativo aqui, felizmente, tá? Então, o jeitinho que você lembrar, desde que você contemple que enquanto você está derivando uma das parcelas, você está multiplicando pela outra função, e aí você soma, do jeitinho que você preferir. Eu prefiro essa exatamente por causa da próxima regrinha de derivação, que é da função quociente. Como é que eu derivo o quociente entre duas funções? Aqui eu estou tomando os pontos possíveis em que o denominador seja diferente de zero, senão eu posso falar desse quociente, né? Qual que é a derivada do quociente? Derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo sobre a de baixo ao quadrado. Percebam que a diferença entre a do produto e a da soma, no numerador do produto e do quociente, né? O numerador do quociente difere do produto só por esse sinal de menos, né? De novo, aqui poderia ser invertido, sem problemas. Mas essa daqui tem que ser igual essa daqui tem que ser dessa maneira, sacou? Derivado do primeiro vezes o segundo, menos o alternado, né, entre a derivada e a função, sobre a de baixo ao quadrado. Eu acho assim mais fácil para lembrar, mas vocês fiquem a critério do que vocês preferirem, tá bom? Não tem problema, desde que esteja correto, tá tudo certo. Então, as regrinhas de derivação que a gente separa mais são essas. Vocês podem falar assim, professora, tem uma regrinha de derivação que envolve uma constante, né? Uma variável qualquer. Mas dela, por exemplo, qual que é a derivada de uma constante vezes uma função qualquer? Bom, isso daqui eu posso pensar como sendo derivada de C vezes f de x, né? C é um número. Como é que se deriva isso? Eu posso pensar nisso aqui como sendo a regra do produto. Uma vez que... e é até interessante eu fazer um paralelo aqui, ó. Uma vez que, já que eu sei a derivada de função potência, eu sei, por exemplo, derivada de constante, né? Concordam comigo? Qual que é a derivada da função constante, né? F de x igual a x elevado a zero, certo? Porque isso aqui é sempre uma constante, isso aqui é a constante igual a 1, por exemplo. F de x igual a c. A derivada de uma constante qualquer, derivada de número, é sempre zero. Sempre, para todo elemento do seu domínio, sempre zero. Tá? Sempre. Por que disso? A gente pode pensar como vendo no caso de função racional, né? Se a gente fizer para c igual a 1, vamos fazer para c igual a 1, tá? Como é que é 1? Qual que é a derivada desse camarada aqui? Dá o tombo, 0 vezes o camarada lá em cima menos 1. 0 vezes qualquer coisa é sempre 0.
tá? Então, se a gente pensar na derivada de uma função constante, como sendo a derivada da função 1, e por que isso aqui faz sentido? Porque o C pode ser escrito como 1 mais 1 mais 1 mais 1, certo? Sim. Bem, estou falando meio redundante, mas é como se fosse isso. E aí a derivada da soma é a soma das derivadas. Se a derivada de cada uma dessas parcelas é zero, somando sempre vai dar zero. Então, eu posso demonstrar essa afirmação recorrendo a C parcelas dessa, né? Então, a derivada de qualquer constante é sempre igual a zero. Isso. Que regra é essa? Professora, como... Calma, gente, calma. Tô chegando, Gildas, calma. Calma. Estamos chegando na função composta. Então, a derivada de constante vem porque cada uma das parcelinhas é a mesma coisa que escrever 1, que é a mesma coisa que x elevado a zero, você dá o tombo, sempre vira zero, então derivada de constante sempre é zero, certo? E aí, então, eu consigo resolver essa derivada aqui, né? Que seria o quê? A derivada de c vezes f de x mais c vezes a derivada de f de x, né? Só usando a regrinha do produto. Derivada de constante é sempre zero, zero vezes uma função, isso aqui vai dar zero. Então, isso aqui é c vezes f' de x. Porque existem literaturas que colocam constante vezes uma função como sendo uma regrinha de derivação. E não precisa ser, né? Porque uma vez que você sabe derivar constante, que a gente acabou de perceber que é zero, vezes uma função é usar a regra do produto, tá? Tá bom. Então, a gente sabe derivada de constante, a gente já sabe derivada de qualquer polinômio, que a gente vai usar essa, vai usar a da potência, que a gente já sabe derivada da soma, do produto, do quociente, polinômios, trigonométricas e todas as suas variações das trigonométricas. Pronto, amarramos, certo? Deixa eu só ver se eu tinha separado mais alguma coisa para falar agora. Ótimo, 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 ótimo. Agora que vem, vocês estão todos afoitos aí por causa vou até deixar aqui mesmo. Por causa de uma regrinha aí, que é a chamada regra da cadeia. Deixa eu apagar aqui. Regras. FG, tá. Quando a gente fala de operações entre funções, a gente está sempre pensando, recordando o que acontece com números, né? Então, com números, a gente sabe somar, sabe subtrair, sabe fazer produto, sabe fazer divisão. Só que a estrutura de números, ela é muito mais simples que a estrutura de função. Função tem uma estrutura muito mais rigorosa. E aí, para a função, a gente tem uma outra operação, que é a chamada operação da composta, né? Que é a composição. E aí, vocês lembram que eu até comentei que nas notas dos professores 1, eu tinha colocado muito rígido, né, a definição para duas funções, para eu poder falar da composta de duas funções. Aquela rigidez a gente precisa agora, mas naquele momento a gente não precisava, tá? Então, eu vou considerar duas funções, a operação que falta aqui, então, é a composta, né? Uma vez que eu falo da derivada de composta de duas funções, eu fecho todas as operações possíveis. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Concordo com o Everton, assim, muito difícil, prazo de entrega da lista. Tá. Então, vamos falar da função composta agora. Então, eu vou pegar duas funções de tal forma que a composta entre elas esteja definida, tá? Vocês vão ver na quarta-feira, depois, um videozinho que eu separei disso, ficou tão engraçadinho, gente. Aí depois a gente vê na quarta. Pessoas, fiquem tranquilas, tá? Quando eu disse que vocês não serão prejudicados, vocês não serão prejudicados.
A gente vai pensar em estratégias para todas as coisas possíveis, tá bom? Tudo que vocês estão acusando. O professor escreve muito forte, aí tem que fazer força para apagar. Pronto, tá de boa. Então, eu vou pegar aqui duas funções. Uma função f, x e y. Não, vou fazer diferente. Vou pegar duas funções, f e g, que sejam deriváveis. Não vou restringir nada sobre a derivabilidade delas e onde. Só para facilitar a minha vida, tá? E aí, então, vou fazer um círculozinho aqui, que é para facilitar a vida. Hã? Aumentar a letra aqui? Pronto. Peguei duas funções deriváveis, f e g. Eu vou falar que essa daqui é a minha função f, tá? Que, sei lá, um conjunto x, um conjunto y. Mas a imagem dessa funçãozinha aqui, a imagem da minha função f, eu preciso que ela seja, pelo menos, seja um subconjunto do domínio da G. A imagem da f tem que estar, o domínio da G é y, tá tudo beleza, então tá tudo certo. Porque, lembra, quando a gente falava de função composta antes, eu precisava que o contradomínio da f fosse igual ao domínio da G. Eu não preciso mais ser tão rigorosa assim por um motivo, pelo fato de que, como eu vou falar da derivada, a função derivada, ela... quando você fala da função derivada, ela sempre dá uma restringida no domínio, tá? Eu não vou entrar em coisas mais formais, mais rigorosas, mas a história é, não precisa ser tão forte o fato dos dois serem iguais, basta que o conjunto imagem de um seja um subconjunto do domínio da outra, tá? As demonstrações disso aqui não são triviais, não são sincronas, então só recebe a informação, pode ser? Beleza. Então, uma vez dito isso, eu posso dizer da função composta, né? A f é a que avalia a primeira variável, então a f está à direita, bola g, a f bola g me dá uma outra função que a gente chama de f grande, tá bom? Uma vez que a função f e a função g são deriváveis, eu garanto que a função f grande também é derivável. Então, eu tenho uma função vista como composta de outras duas funções. Se as duas pequenas são deriváveis, a função grande também é derivável. Ok. Qual é a derivada dessa função f grande? Deixa eu fazer mais bonitinha aqui. Função f grande em x. A função f grande, perdão, é a mesma coisa que fazer isto, né? Mas quem é a função grande? É g bola f. Linha em x. Como é que a gente deriva isso? É a derivada da de fora. Quem é a função de fora? É a derivada mais perto, né? A derivada que está mais longe da variável, tá bom? É a derivada que está mais longe, porque isso aqui é a mesma coisa que g avaliada na f de x. Vou fazer aqui embaixo. Isso aqui é a mesma coisa que fazer g na imagem da f por x linha. Agora ficou bom. Certo? Quem é g bola f é g
avaliada na imagem da f por x. Eu quero essa derivada. Como é que se deriva esse camarada? É a derivada da de fora, que é a g, avaliada na função de dentro, f de x, vezes a derivada da função de dentro. De novo, é a derivada da função de fora, que é a que está mais à esquerda, certo? Avaliada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro, tá? Tem uma outra notação que a gente chama notação de Leibniz, que é a seguinte: se a minha variável em questão é x, e eu posso escrever y como sendo um f de x, certo? Y como sendo f de x, dy, dg, dy, a derivada da função g em relação a y vezes é equivalente, tá? Derivar em relação a x a função f é derivar a função g em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x. É a mesma coisa, é só uma notação isso. Tá bom? Agora, tem muitas coisas aqui que são importantes que a gente precisa comentar sobre. Tem muitas coisas aqui que são interessantes comentar sobre. Por exemplo, é muito importante que a gente esteja claro quem é a variável em questão. Concordam comigo? Eu preciso saber qual... Se eu vou falar da derivada de alguma função, eu tenho que pensar em qual é a variável em questão. Sempre, sempre. Preciso pensar sempre nisso. Então, qual que é a minha variável em questão aqui? Bom, aqui no caso é sempre o x, né? Nesse caso aqui era y, onde y é uma função de x, tá? Mas então, se é isso que eu tenho que ter na minha cabeça, eu preciso bater o olho numa função. A sacada é essa: eu preciso bater o olho numa função e falar, não, essa função aqui é uma composição entre essa e essa função. Isso não é, a princípio, natural. Então, eu vou fazer um esqueminha aqui com vocês para facilitar essa vida, tá? Porque a história agora é a seguinte: eu vou dar uma estratégia para vocês saberem derivar funções compostas, mas a ideia é que daqui para frente vocês tenham destreza para bater o olho na função e saber qual que é a derivada dela. Essa é a estratégia, tá? Então, vamos lá, vamos pegar funções simples, né? Bem simplinhas, para a gente começar a subir o nível. Vocês vão ver que tem muitos exemplos nas notas dos professores, mas muitos exemplos mesmo. Então, beleza, vamos começar bem simplesinho, tá? Porque com essa estratégia aqui, eu já comento sobre essa estratégia de bater o olho e você conseguir descobrir quem é a função que está de fora, quem é a função que está de dentro, tá bem? Vamos pegar exatamente aquela função que eu já tinha separado antes. Exemplo. E elevado a 2x. Bom, vamos tentar quebrar essa função, tá? Como assim quebrar a função, professora? Isso aqui não vai parar, não, coração? Ui, vai não. Deixa quieto, tem outra aqui. Bom, como é que a gente vai quebrar essa função? Pensa o seguinte: quem é a variável em questão? X, certo? O que a função faz primeiro, né? Eu tenho e elevado a 2x. Então, o que é que eu faço primeiro? Eu pego a variável x e avalio ela em 2x. Concordam comigo? Primeira coisa que eu faço é isso. Eu pego a variável x e calculo 2x. Essa daqui é a função que a gente está chamando de mais de dentro, que é a função f. Então, a função f de x é avaliar 2x. Ok?
E aí vem uma outra função e pega esse camarada e calcula a exponencial disso. Pega esse camarada e calcula a exponencial disso. Essa daqui é o que a gente chamou de g de x, né? Que é a exponencial de x. Vocês entendem isso? Tá entendendo? Para quem é ocupado, como se organiza. Tá entendendo? Sim, massa, massa. É mais difícil eu acompanhar vocês por causa do chat, mas assim que vocês vão me gritando, tá bom? Então, tá bom. Então tá, então a variável, o que é a função que faz, a função que avalia mais próximo, né? A função que faz o primeiro papel, no caso aqui é 2x, e depois a outra calcula a exponencial disso. Então, a regra da cadeia, ela me conta o quê? Basta eu saber a derivada da f e a derivada da função g. É claro que eu vou avaliar cada um em um, mas se eu já souber, já facilita a minha vida. Então, vamos lá. A derivada de 2x, f' de x é 2, né? Lembra que a derivada de c vezes f, uma das maneiras de pensar, isso aqui é a mesma coisa que c vezes f', certo? Mas f', que é a derivada de x é a derivada de x elevado a 1, que dá o tombo, subtrai 1 no expoente. Opa. Então, isso aqui é 1 vezes x elevado a 0, que é 1, certo? Então, a derivada de 2 vezes x é a mesma coisa que 2. Isso, aos poucos, vai tornar natural para vocês, tá? Ok. E a derivada da exponencial, a gente já viu que a derivada dela é ela mesma, tem várias piadinhas sobre isso, vocês já vão encontrar isso ao longo da vida de vocês. Beleza, então, quem é a derivada... Ixi, eu chamei de f, vou chamar de f grande aqui. A derivada da f grande de x é a mesma coisa que derivar quem está mais à direita, a f pequena, avaliada é g pequena, é g da f de x. Isso aqui tudo linha. Então, isso aqui é a derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Quem é a derivada da de fora? A derivada da de fora é a exponencial de quem está dentro. Mas quem está dentro é a função f. Então, é a exponencial de quem está dentro. Quem está dentro é a função f. Quem é a derivada da f? Derivada da f é 2. Agora é só substituir quem é a f. E a f é exatamente, 2x. Por isso, 2 vezes e elevado a 2x. Sacaram? A parada é isso. Você identifica quem é a variável. Prof, ao postar a aula no YouTube, a qualidade, não sei. Pode deixar, já estão resolvendo. Sacaram o rolê? Identifica quem é a variável, você identifica quem é a função que avalia primeiro e depois quem é a outra. Ah, professora, mas e se tiver 3 compostas? Vai a de fora, da de dentro, de fora, da de dentro, de fora, da de dentro, de fora, da de dentro. Tá bom? Vamos fazer mais um exemplo? Porque até então é interessante que a gente saiba quem é a função de fora e quem é a função de dentro. Depois vocês já vão adquirir mais destreza. Não precisa ficar com medo e afoito, eu não vou sair mais de regra da cadeia hoje, tá? Não vou falar mais nada, não vou falar de inverso, não vou falar de mais nada. A gente só vai fazer exercíciozinhos desses, tá? Oi. Professora, repetir como acha a derivada da de dentro. Vamos lá? Quer esse mesmo exemplo ou eu posso pegar outro?
Esse mesmo exemplo, outro? Outro, tá. Vamos pegar outro. Vou pegar uma envolvendo LN. Não, mentira, eu vou fazer primeiro com função potência, tá? Vou fazer uma envolvendo função potência, que é massa também. Sei lá, vou pegar uma F grande igual a x ao cubo mais 2x mais 7 elevado a 100. Certo? Pegar essa daí. Ok? Bom, para essa daí, a variável em questão é o x, né? A questão é o produto das funções compostas. E quando é produto de funções compostas distintas? Sim, depois você já vai juntando todas as operações possíveis, né? Então, como o produto é a de fora, você resolve primeiro o produto e aí você vai resolvendo cada uma por dentro. A gente vai fazer coisas bem maiores, tá bom? Pronto, vamos olhar para essa. Essa aqui é uma função potência, né? Mas é uma função potência que a variável é x. A variável dela é x. Qual que é a função o que a função mais próxima faz? Pode tirar dúvida na lista? Da lista eu recorro aos monitores, pode ser? Só se entre vocês aí vocês quiserem resolver, isso aí é livre. Tá bom. A variável é x. A primeira função faz o quê? Calcula esse polinômio, né? Primeira função calcula esse polinômio. Então, vem x ao cubo mais 2x mais 7. Essa daqui é a função que eu vou chamar de f pequeno. X ao cubo mais 2x mais 7. E aí vem uma outra função que pega esse polinômio e calcula a potência 100 dele. Então, fica x ao cubo mais 2x mais 7 elevado a 100. Essa daqui é o que a gente vai chamar de função g, que pega qualquer camarada lá dentro e calcula ele a potência 100, não é isso? Eu estou só traduzindo. Tá? Pego o elemento lá dentro e calculo a potência 100 dele. Ora, dessa daqui eu sei derivar, né? De potência é a regra do tombo, derivada da soma é a soma das derivadas, então tá tudo lindo, né? Derivada de x ao cubo, 3 vezes x elevado a 3 menos 1, 2. Então, é 3x ao quadrado. Mais derivada de constante vezes uma função. É a mesma coisa que a constante vezes a derivada da função. Isso aqui é 2 vezes derivada de x, 1. Mais derivada de constante, a gente já viu que é 0. Então, quem é essa derivada? 3x ao quadrado mais 2. Ok? E nessa derivada? Bom, para essa derivada, a gente basta usar a regrinha do tombo, né? 100 vezes x elevado a 99. Massa? Sim? Sim. Ok. Então, agora a gente quer a derivada da f grande. Quem é a derivada da f grande em x? É a mesma coisa que pegar a derivada da g bola f, não é isso? G bola f, a f primeiro, avaliada na x. Pego essa imagem e avalio a g nisso. Já vou colocar como composição direitinho. Eu não sei se vocês conseguiram identificar que é exatamente isso, né? Porque eu poderia, inclusive, avaliar se a G bola F dá isso mesmo, né? Quer ver? Ó? Vamos calcular aqui separadinho. Quem é a G bola F em X? É a G avaliada na imagem da F por X. Então, é a G avaliada. Quem é a F de X? A F de X é x ao cubo
mais 2x mais 7. O que que a G faz? Pega o camarada lá dentro e calcula a potência 100 dele. Bom, então tá certo, tá tudo certo. Outra maneira de certificar isso seria fazer como? Pega a função G. Estou só me certificando que isso que eu estou quebrando é a mesma coisa, tá? Pega a função G e avalia na imagem. O que que a função G faz? Pega o camarada lá dentro e calcula a sua potência 100, né? Então, isso aqui seria a mesma coisa que fazer f de x elevado a 100. Mas quem é a f de x? X ao cubo mais 2x mais 7 elevado a 100. Tá? Então, esse jeito de definir a função f e a função g está certo. Então, basta derivar, agora usar a regra da cadeia, que é a derivada da de fora, que é a derivada da g, avaliada na de dentro, que é a imagem da f por x. Opa. Que é a derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, ok? Quem é a derivada da de fora? A derivada, vou fazer de duas maneiras, tá? A derivada da de fora é, pega 100, multiplica por quem está dentro e eleva a potência 99. Quem está dentro é a f, né? Então, é 100 vezes, onde tem x, eu boto f de x, elevado a 99. Sacaram isso? Vezes a derivada da f. A derivada da f é 3x ao quadrado mais 2. Ok? Agora, vem e substitui o valor da f. 100, que multiplica quem é a f? X ao cubo, mais 2x mais 7, vezes 3x ao quadrado, mais 2. Entenderam o rolê? Entenderam como é que é? Ah, tem 99 aqui, né, Canela? Tem 99 aqui. Então, como é que a gente pode pensar? Se a gente não fizesse essa quebra, se a gente não fizer... E a estratégia é não precisar fazer essa quebra. Se você não fizesse essa quebra, como que você ia bater o olho nessa função aqui? Vou até apagar aqui para a gente poder fazer um rabiscão. Como que você iria bater o olho na função e começar a derivar? Tem uma estratégia bem rusticona, assim, né? É o que eu costumo pensar quando eu vou derivar funções compostas. Quando eu, Juliana Silva Canela, vou derivar funções compostas, eu penso assim, vou pegar essa daí como exemplo. X ao cubo mais 2x mais 7 elevado a 100. Se eu quero derivar essa função, eu penso o seguinte, quem é o maiorzão? É a potência. Aí dá o tombo, copia quem está lá dentro e subtrai 1 no expoente. Ok. Aí eu me pergunto, lá dentro ainda tem uma função? Tem. Então, continua derivando. Vezes, quem é a derivada da função de dentro? 3x quadrado mais 2x, quer dizer, derivada do 2x é 2. Acabou. Acabou? Não tem mais nenhuma função lá dentro? Não, não tem. Por que isso? Porque, que nem já falaram aí, você poderia ter, por exemplo, essa função aqui, ó. 2e elevado a 2x mais 5. Não vou dificultar muito, elevado a 10. Não vou dificultar muito. Dificultei, mas não muito. Essa daqui, de novo, eu tenho uma potência. Então, eu tenho que dar o tombo. 10 vezes. A de fora é a potência, então dá o tombo e subtrai
1 no expoente, 9. Pergunta, ainda tem função lá dentro? Tem, então continua derivando. Vezes, quem é a derivada desse? 2 vezes e elevado a 2x. Derivada do produto em que uma é constante e a outra é função, é a constante vezes a derivada da função. Vezes e elevado a 2x. Derivada da de fora, 2 vezes a derivada da de dentro, e elevado a 2x. Mais 5, que derivada de 5 é 0, acabou. Então, as coisas vão começar a subir o nível, né? Não precisa pensar nessa daqui ainda, a gente vai fazer uma outra mais simples, mas é sempre isso, vou olhando, vou derivando, de fora para dentro. Se ainda tem função, continua derivando, continua derivando, continua derivando. Quando a gente fala da regra da cadeia, a gente pensa para 2 funções, mas a gente sempre consegue quebrar composta em mais de 2 funções. Vocês já viram isso lá na lista 1, né? E em alguns exercícios envolvendo. Então, pode ter uma função grande que seja composta de várias outras. E aí é só fazer o que a gente chama matematicamente de indutivamente. Você vai indutivamente com o mesmo raciocínio. De fora, vezes a de dentro, vezes a de dentro, vezes a mais de dentro, vezes a mais de dentro. Sacou? Separei aqui mais coisa para fazer com vocês. Ah, massa. Massa, separei uns exemplos legais. Lá das notas dos professores, lá das notas dos professores, o exemplo 11 é só da derivada de potências, tá? Então, eu faço a derivada de x elevado a 7, que é 7x à sexta, derivada de 1 sobre x ao cubo, que é o mesmo que a derivada de x elevado a menos 3, então você dá o tom, subtrai 1. Derivada de raiz 5 de x, raiz quinta, que é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 5. E a raiz sétima de x ao cubo, que é a mesma coisa que x elevado a 3 sétimos. Lembrando daquele negocinho, né? X elevado a sobre b é a mesma coisa que quem está no sol que é sombra, quem está na sombra que é sol. Lembra disso? Eu sou essa professora que ainda fala das regrinhas horrorosas cantando musiquinha, mas faz parte da vida. Tá, então esse aí é o exemplo 11, eu faço com cada um desses. Depois vem o teorema 1, que é das propriedades. Faço uma com polinômio, que a gente já fez. Vamos fazer das trigonométricas? Vamos fazer de algumas trigonométricas. Vamos fazer de algumas trigonométricas. Alright. Vamos fazer de algumas trigonométricas. E aí, depois, eu quero ir... o 31. Cadê o 31? Deu 31, Brasil. Tem o 30. Então, nós vamos fazer derivada de trigonométrica, já que a gente já sabe todas as regrinhas possíveis. E aí, eu vou fazer um exemplo com vocês que é muito interessante o jeito que ele constrói, o jeito que ele vai. Vamos lá? O que é que eu ia fazer? Trigonométrica. Vou fazer derivada de função trigonométrica. Eu vou fazer de 2, tá? Que são mais importantes. E aí, as outras tem nas notas dos professores. E se vocês tiverem dúvida, na quarta-feira a gente pode fazer junto, tá bom? Pronto, bora lá. Então, eu quero fazer a derivada da função tangente. Não vou fazer tangente de t, não. Vou fazer tangente de y. Tangente de y. Quem é tangente? Seno de y sobre cosseno de y. Ok?
Claro que para a função tangente está definida, a gente está pensando, já está eliminando as possibilidades do y ser igual a zero, do cosseno cosseno de y ser igual a zero. Não vamos formalizar isso ainda não. Lá para as inversas a gente vai gastar mais tempo com isso, tá? Vamos aqui fazer como se tivesse todo mundo definido, tá tudo certo. Bom, para derivar a função tangente, é derivar a função seno de y sobre cosseno de y, né? Certo? E qual que é a derivada do quociente? Derivada do de cima vezes o de baixo menos o de cima vezes a derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Beleza? Agora é só usar os nossos conhecimentos já adquiridos até este momento. Vem cá. Derivada do seno, cosseno, vezes o cosseno, menos derivada, copia o seno, né? Derivada do cosseno, menos o seno. Seno, tem o menos lá, altera o sinalzinho daqui. Sobre o cosseno ao quadrado. Vamos juntar os juntáveis? Isso aqui me dá cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Isso é uma relação trigonométrica. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, isso aqui fica 1 sobre cosseno ao quadrado. 1 sobre cosseno é o mesmo que a secante. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado, secante ao quadrado de y. Então, a derivada da tangente é a secante ao quadrado de y. Melhor tirar daqui, fazer assim. Essa daqui é muito importante para vocês. Mas não é muito não, mas é muito importante para vocês, tá bom? Então, essa daí é a derivada da tangente. A derivada da secante, que também é bem importantinha para vocês. E aí, depois a gente vai falar de função composta com trigonométrica, e aí depois a gente faz um exercício resolvido das notas, tá? Prontito. Agora eu quero derivada da, deixa eu chamar g de x, da secante de x. Quem é a secante de x? É 1 sobre o cosseno de x. Vocês podem pensar isso de duas maneiras. Vocês podem aplicar a regrinha do quociente, ou vocês podem pensar nisso aí como sendo uma função potência com um índice lá em cima negativo, do jeitinho que vocês preferirem. Vamos praticar mais função quociente, que eu acho que é mais interessante, tá? Então, quem é g' de x? É a derivada de 1 sobre o cosseno de x. Quem é a derivada do quociente? Derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Derivada de constante, 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. Menos. Derivada de cosseno, menos seno. Com esse menos, mais. Seno x sobre cosseno ao quadrado de x. Só para deixar mais bonitinho,
Como eu tenho cosseno ao quadrado aqui embaixo, isso aqui é a mesma coisa, vejam se vocês concordam comigo. Certo? Eu posso separar esse quociente, como tem um quadrado, em produto de 2, né? E aí, no produto, essas frações aí, elas se quebram. Você não perde nenhuma informação quanto a isso. Quem é esse camarada? É a tangente de x. Quem é esse camarada? É a secante de x. Então, a derivada da secante é a secante vezes a tangente. Massa? Beleza? Essas duas vocês usam muito. Beleza, vamos fazer uma de arco duplo, alguma coisa assim? Alguém canta aí no chat alguma trigonométrica que seja regra da cadeia também? Por favor? Só para a gente praticar um cadinho, e aí depois eu faço uma lá que eu separei que eu acho bonitinha. Alguém canta aí para mim, por favor? Alguma trigonométrica que envolva a regra da cadeia também. Sei lá, tangente de 5x ao quadrado mais 2, sei lá, alguma coisa assim. Seno de x ao cubo menos 3x. Massa. Boa. Seno de x ao cubo. X ao cubo menos 3x. Se tiver na lista, tanto faz como tanto fez. Para mim é indiferente. Eu só quero treinar com vocês, tá? Você para aqui, menino? Não, para não. Então, tá bom. Então, vamos para isso aqui. A variável é x. Quem é que faz alguma coisa com x primeiro? É o seno ou é a função potência? Conta aí para mim. Quem é que faz alguma coisa primeiro? É o seno ou é a função potência? Para eu saber quem é a função, a primeira função avaliada, né? O seno, não. A primeira função que faz alguma coisa é a potência, tá? Então, a função primeira que a gente aplica, dada a variável x, primeiro eu calculo o polinômio, depois eu calculo a função seno, tá? A mais de fora é a função seno. A mais de dentro é a função polinomial. Sacam isso? A mais de fora é a função seno. A mais de dentro é a função polinomial. Como é que, então, a gente faz? Vai derivando de fora para dentro, né? Então, a função de fora é o seno. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Cosseno de quem? De quem está lá dentro. Tem função ainda lá dentro? Tem, então continua derivando. Qual é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Qual que é a derivada de 3x? 3. Pode escrever um pouquinho mais bonitinho? 3x ao quadrado menos 3 vezes cosseno de x ao cubo menos 3x. Poderíamos ter feito de outra maneira, pegando a variável x. A primeira função na qual pega o x é a função x ao cubo menos 3x. Essa daqui, isso aí eu chamei de f pequeno, vou chamar de h. A função h pega x e calcula esse polinômio. Aí vem a função seno e avalia o seno desse camarada aqui. Essa aqui seria a função g de x, que pega o camarada lá dentro e calcula o seno dele. Essa daqui é a minha função f pequeno. A f é quem avalia primeiro, h primeiro, depois a g. Então, é g bola h. Essa aqui que é a função composta. Tá? E aí, então, quem é a derivada da h? 3 galinha.
podem fazer piada com a galinha, não tem problema. 3x² menos 3. E a derivada do g, derivada do seno, cosseno. Então, uma outra maneira da gente fazer isso seria, quem é a derivada do f' de x? É a derivada da de fora, g' avaliada na de dentro, h de x, vezes h' de x. Quem é a derivada da de fora? A derivada da de fora é cosseno de x, certo? Cosseno de h de x. Vezes, quem é a derivada da de dentro? 3x² menos 3. Mas quem é h de x? H de x é esse polinômio. Então, isso aqui é cosseno de x² menos 3x vezes 3x² menos 3. Entenderam que são a mesma coisa? É a mesma coisa, tá? Então, se você quer picar a função, pode ficar à vontade, não tem problema, mas é muito mais eficiente, mais prático, se você já identifica quem é a de fora, e aí você vai, derivada de fora avaliada na de dentro, derivada da de fora avaliada da de dentro, vezes a derivada da de dentro. A de dentro ainda é uma função, deriva, avalia na de dentro, vezes a derivada de dentro. E aí você vai, só aumenta, né? Derivada de fora, avaliada na de dentro, vezes derivada de dentro, certo? Certo? Certo. Vou fazer o 31 com vocês, ou pelo menos induzir vocês a fazerem ele. E aí, na quarta-feira, eu exibo o videozinho explicando tanto as regras de derivação, quanto a regra da cadeia, a derivada de função inversa, e aí eu vou fazer várias derivadas de função inversa com vocês, e da derivada da função implícita. Então, a gente vai matar todo mundo que depende de regra da cadeia, todo mundo que deriva de regrinha que precisa de regrinha de derivação, tá? Vocês vão saber derivar qualquer tipo de função. O exemplo 30, ele fala o seguinte. O exemplo 30, ele te dá uma função que é derivável, uma função f real de variável real, que é derivável. E aí ele te fala que tem uma função g que depende da f. A g de x é o mesmo que a f do cosseno de x. Tá? Aí ele te pede para calcular quem é o g' em π sobre 3, sabendo que a g' em meio, isso aqui é a f', né? F' de meio é igual a 4. Ok? Parece ser difícil, mas não é. Por que que não é difícil? Se eu estou envolvendo derivada, a primeira derivada num ponto, né? A primeira coisa a fazer é derivar esse negócio. Então, vamos derivar isso aqui em x, e aí depois você avalia o que você tem que avaliar, tá bom? Então, quem é a derivada da g em relação a x? É o mesmo que derivar a f do cosseno de x. Talvez essa notação aqui para vocês ainda não esteja tão natural. Não vou fazer ela não, tá? Vou fazer calinha mesmo. Talvez na quarta-feira eu use mais ela, agora é melhor não. Então, vamos derivar a g em relação a x. Derivar g em relação a x é derivar a f do cosseno de x. Isso aqui está te gritando que eu tenho a variável é x, aí a primeira função avalia cosseno de x, e depois vem a f, faz o papel dela, dando a g, certo? Então, isso aqui é uma regra da cadeia lindinha, limpinha. Quem
Quem é a derivada da de fora? É filhinha, avaliada na de dentro. Quem é a de dentro? Cosseno de x. A de dentro ainda é uma função? Sim. Então, deriva ela. Quem é a derivada do cosseno? Menos o seno. Lá dentro ainda é uma função? Não, é só uma variável. Então, já acabou. Certo? Certo. Vou só deixar um pouquinho mais bonitinho. Então, isso aqui fica menos seno de x vezes a f' do cosseno de x. Eu quero para x igual a π sobre 3. Então, quem é g' de π sobre 3? É fazer menos seno de π sobre 3 vezes a f' do cosseno de π sobre 3. Olha só que beleza. Quem é cosseno de π sobre 3? Π sobre 3. 180 dividido por 3, 60. Qual que é o cosseno de 60? Meio, né? Quem é f' de meio? 4. Então, fazendo esse camarada aqui me dá meio. F' de meio por hipótese é 4. Quem é seno de 60? Quem é seno de 60? Seno de 60. Raiz de 2 sobre 2, não é? Ou é raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2, né? Isso. A tia vai ficando cansada, vocês também, né? Então, seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Tá? É menos raiz de 3 sobre 2 vezes. Quem é cosseno de π sobre 3 é meio. Quem é f' de meio, por hipótese, é 4 vezes 4. Então, isso aqui é menos 2 raiz de 3. Acho que é isso mesmo. Isso, lindo. Certo? Entenderam uma questão tipo essa? A gente pode fazer mais na quarta-feira. Que quarta-feira a gente vai fazer um amarradão, tá? A gente faz um amarradão, não tem problema. Na quarta-feira, então, eu vou passar o vídeo referente a esses dois conteúdos que a gente falou hoje, mais o de função inversa, mais de derivada de inversa e de implícita. E aí a gente já vem fazendo um monte de exercício, exercício, tá bom? Já deem uma olhada nas notas dos professores, que lá tem muitos exemplos feitos, muito. Eu fiz questão de fazer bastante exemplos sobre isso, tá bom? Foi uma aula... que bom, obrigada, gente. Então, eu fico por aqui. Continuem se cuidando, tá? Vamos ajudar uns aos outros, que tem gente que tem mais dificuldade, tá bom? Vamos tentar pensar em alguém que não entrou na aula, né? Não entrou, não conseguiu ter acesso, tentou antes e não conseguiu. Vamos tentar catar essas pessoas para ajudar, tá? Porque cada um está passando por um momento. Mas é isso, eu acho que a empatia é a palavra desse momento, então a gente nos acolhe e nos entende, tá bom? Ninguém vai ficar prejudicado por causa disso. Vou falar isso infinitas vezes, porque isso é verdade. Tá bom, gente? Se cuidem, tá bom? Um abraço e até quarta-feira.